Imagine acordar às 2 da madrugada e o seu país está sendo bombardeado por todas as partes. Impactos perfeitamente coordenados, sons de helicópteros voando baixo, luzes, fumaça, incêndios. Um padrão de ataque que lembra claramente uma invasão em larga escala. Se você é um ucraniano, isso significa que a Rússia está invadindo. Mas se você é um venezuelano, significa que finalmente os Estados Unidos estão invadindo o seu país para capturar Nicolás Maduro. E para a alegria de muitos venezuelanos, foi exatamente isso que aconteceu. Nicolás Maduro e sua esposa Silvia Flores foram capturados e sequestrados de Caracas, na Venezuela, pela Força Delta dos Estados Unidos. E aqui está a primeira foto oficial de Nicolás Maduro, tirada a bordo do navio Isis Odima. Muita gente, principalmente o próprio povo venezuelano, não acreditaram na imagem de Nicolás Maduro, preso, vendado e algemado, segurando uma garrafa d'água. O fim do regime já foi anunciado várias vezes no passado, e nunca se concretizou. Cada falsa esperança deixava uma cicatriz. Por isso, quando surgiram imagens e relatos de sua captura, a reação natural não foi comemorar, mas duvidar. Muita gente não acreditava que seu reinado de terror tinha acabado, até porque tudo aconteceu muito rápido. Em apenas 120 minutos, as forças americanas entraram em território venezuelano e saíram de lá com Nicolás Maduro. A verdade é que quando o ataque começou, sem saber, Nicolás Maduro correu direto para uma armadilha, que foi cuidadosamente planejada pelos americanos para capturá-lo. Mas como essa armadilha funcionou? Neste vídeo, mostraremos a cronologia técnica detalhada da operação militar chamada Operação Resolução Absoluta, uma das mais absurdas da América Latina nas últimas décadas. Uma operação que deixou até o Mossad com inveja. Música, sejam bem-vindos ao Agenda Militar. Às 1h50 da manhã, horário local de Caracas, Venezuela. Os venezuelanos começaram a ouvir o som de caças cruzando o céu e o som de helicópteros voando baixo. Às 1h55 da manhã, os venezuelanos começaram a compartilhar alertas nas redes sociais venezuelanas e se perguntando o que diabos estava acontecendo. Às 2h em ponto da manhã, o primeiro impacto foi ouvido pelos venezuelanos. Dando início à invasão, caças americanos atingiram alvos militares venezuelanos para limpar o caminho para os helicópteros. Quase imediatamente, grande parte de Caracas mergulhou na total escuridão, dando início à invasão em larga escala. O primeiro alvo principal dos Estados Unidos foi Forte Tuna, a fortificação militar mais importante da Venezuela. Ali se encontravam os escritórios da alta hierarquia do governo venezuelano, incluindo o Ministério do Poder Popular para a Defesa, o General do Exército e o Comando Estratégico Operacional. O ataque foi tão violento que os repórteres venezuelanos noticiaram uma coluna de fumaça visível a quilômetros de distância. Às 2h10 da manhã, uma explosão atinge a base aérea General Francisco de Miranda, conhecida como La Carlota. Múltiplas detonações foram ouvidas. Fumaça negra subindo sobre a cidade. Explosões em trilhos e hangares. O objetivo era inutilizar a aviação venezuelana antes que eles pudessem reagir. Naquele momento, Caracas estava confusa, estrategicamente isolada, com o espaço aéreo cada vez mais fora de controle. Às 2h01 da manhã, sirenes soaram nas áreas fronteiriças. Um forte esquema de segurança e um cordão policial reforçado foi organizados, a pressas, no Palácio de Miraflores. Às 2h20 da manhã, ocorreram os ataques mais decisivos de toda a operação. Ataques cirúrgicos são desferidos contra as antenas de comunicação, radares e um ponto estratégico localizado no Cerro del Volcán, quase simultaneamente por bombardeios. Esse las 2h27 o aeroporto de Gueroate é atacado. Esse las 2h35 relatos indicam explosões no porto de La Guairá e nos arredores do aeroporto internacional de Maiquetía, com as antenas e radares destruídos, bases militares e aeroportos bombardeados. A Venezuela havia perdido o controle do seu próprio espaço aéreo, e não havia mais um corredor seguro por terra, nem por mar. Tudo isso em menos de 30 minutos. E agora chegamos ao ponto principal de toda a operação: a captura de Nicolás Maduro e Silvia Flores, que ocorreu por volta das 2h01 da manhã, horário local de Caracas, com as defesas venezuelanas neutralizadas e o espaço aéreo dominado. Isso abriu espaço para a inserção aérea de helicópteros de extração MH-47G controlados pelo 16º Regimento de Aviação de Operações Especiais. Os lendários Night Stalkers, o MH-47G Chinook, pode voar longas distâncias, reabastecer em voo e operar com tecnologia avançada para voos noturnos e realizar extrações sob fogo inimigo. Dentro desses helicópteros estava o primeiro destacamento operacional de Forças Especiais, Delta, mais conhecido como Força Delta. Eles foram os responsáveis por capturar Maduro. Além dos helicópteros de extração,
foram usados helicópteros armados, como o MH-60M Black Hawk, usados exclusivamente pelos Night Stalkers. Este avião pode ser configurado com um arsenal letal, dependendo da missão. Ele também possui um motor, que permite uma experiência de voo silenciosa e em baixas altitudes. É um avião de reconhecimento terrestre, capaz de operar em condições climáticas extremas, sem ser detectado. Os A-6 Little Bird também foram utilizados na operação de extração, helicópteros, Lebes e DAIs, para ataques urbanos de curta distância e precisão em áreas estreitas. Os helicópteros não perderam tempo e seguiram direto para a localização onde se encontrava Nicolás Maduro. Forte Tia, o maior complexo militar da Venezuela. Mas como diabos o exército americano sabia exatamente a localização de Nicolás Maduro? A CIA, a inteligência americana, conseguiu recrutar uma pequena equipe de inteligência dentro da Venezuela, incluindo um informante especial próximo ao círculo de Maduro, que forneceu informações sobre seus deslocamentos, onde ele dormia e os lugares que frequentava. Por meses, a inteligência americana recebia informações sobre a rotina completa de Maduro, onde ele vivia, seus horários, rotas de deslocamento e hábitos dentro da base militar, onde ele se refugia, até seus animais de estimação. Como muitos ditadores, Maduro seguia padrões repetitivos de comportamento. Para a inteligência americana, esses padrões são como uma mina de ouro. Com observação suficiente, é possível prever movimentos, locais de refúgio e horários, podendo atrair ele para uma armadilha. Segundo relatos de inteligência, os americanos sabiam que Maduro costumava dormir na base fortificada de Forte Tiuna, graças às tensões que vinham crescendo entre Venezuela e os Estados Unidos. Navios americanos patrulhando a costa venezuelana. Destruição de embarcações venezuelanas suspeitas. Declarações públicas ameaçadoras de Trump não apenas pressionavam o regime. Tudo isso criou um cenário de medo e incerteza, levando a Maduro a se abrigar no maior complexo militar da Venezuela. Para se ter uma ideia do nível de confiança dos americanos, as forças especiais construíram uma réplica quase idêntica da fortaleza em Forte Tiuna, o local onde Maduro provavelmente se esconderia, e ensaiaram exaustivamente a extração dele antes da operação real. Essa réplica incluía detalhes estruturais do complexo, corredores, portas, salas, rotas de acesso e pontos de segurança. O objetivo era que a tropa pudesse treinar cada passo da ação com precisão cirúrgica, minimizando riscos e reduzindo qualquer chance de erro durante a operação real. Durante a aproximação dos helicópteros ao alvo, os Night Stalkers foram recebidos por hostilidade, a qual responderam com força esmagadora. Música, vamos lá? Para agora por aqui. Um dos helicópteros foi atingido pelo inimigo, mas continuou voando até completar a missão. Quando a Força Delta americana desembarcou no Forte Tiuna, os militares venezuelanos que estavam no local tentaram reagir, mas as tropas americanas estavam totalmente preparadas, graças ao treinamento na réplica da fortaleza. A operação foi planejada para minimizar os combates, mas não era totalmente sem risco. Os guardas e militares venezuelanos presentes no complexo tentaram reagir às forças especiais. A resistência foi neutralizada rapidamente, permitindo que os americanos avançassem até o local onde Maduro estava. Maduro foi localizado em uma área fortificada, que funcionava como seu refúgio pessoal, dentro do Forte Tiuna. Quando as forças especiais chegaram até ele, Maduro tentou se refugiar em uma sala segura dentro do Forte Tiuna, mas não conseguiu fechar a porta a tempo. Sendo capturado, ele estava despreparado para uma captura direta, confiando na proteção da base e na segurança dos soldados que o cercavam. O local era uma verdadeira fortaleza com paredes de metal maciço, e os soldados da Força Delta já sabiam disso. Eles estavam preparados com maçaricos gigantes e ferramentas especiais para cortar as paredes de metal maciço e retirar Maduro de lá caso ele conseguisse fechar a porta. Lembrando que tudo isso aconteceu no escuro total, com os agentes americanos utilizando visão noturna. Os Estados Unidos estavam preparados para a possibilidade de um plano B, ou mesmo uma segunda onda de ataques, caso fosse necessário, incluindo se Maduro fugisse ou resistisse. Mas não foi necessário. Em menos de 3 horas após o início da invasão, Maduro já estava a bordo do navio base americano, USS Iwo Jima. Maduro foi levado para os Estados Unidos, mais especificamente para Nova York. Ele chegou a uma base militar americana no estado de Nova York, e depois foi levado para a cidade, onde foi visto sendo escoltado por agentes das autoridades dos Estados Unidos. Em seguida, Maduro foi levado primeiro para os escritórios da DEA, Agência Americana de Combate ao Narcotráfico, e depois transferido para o Metropolitan Detention Center, MDC, em Brooklyn, Nova York, uma prisão federal dos Estados Unidos, onde permanece detido. Lá ele está aguardando seu processo judicial, onde deve enfrentar acusações federais relacionadas a narcoterrorismo, tráfico de drogas e conspiração, com sua primeira aparição em juízo, marcada para acontecer em um tribunal federal em Manhattan, em data ainda a ser definida. O clima na Venezuela, após a captura de Maduro, foi de festa e alívio para grande parte da população, especialmente entre aqueles que se sentiam oprimidos pelo regime. Nas ruas de Caracas e de outras cidades, pessoas comemoravam, buzinas de carro soavam e bandeiras venezuelanas eram exibidas, enquanto grupos entoavam cantos celebrando o fim do governo tirano. Muitos sentiam que aquela era a libertação de anos de crise econômica, repressão política e escassez de produtos básicos, finalmente podendo respirar sem o medo constante que marcou a vida sobre Maduro. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão governar a Venezuela
temporariamente. Trump declarou que os Estados Unidos irão administrar, ou cuidar, da Venezuela, até que ocorra uma transição de poder segura, adequada e justa. Se você acha que os Estados Unidos libertaram o povo venezuelano porque são bonzinhos, então, você também acredita em Papai Noel. O único interesse dos americanos é na maior reserva de petróleo do mundo, que está localizada na Venezuela. Se os Estados Unidos fossem realmente heróis, teriam libertado outros países de seus ditadores, como Cuba, mas nunca farão isso, porque não tem nada a ganhar. Mas isso não é totalmente ruim. Graças ao interesse no petróleo, os americanos livraram o povo venezuelano de seu opressor. Os Estados Unidos ganharam, e o povo venezuelano também. No mundo da geopolítica, não existem heróis, apenas interesses. Aplausos se esse vídeo foi relevante para você. Peço que você pegue seu controle e clique no botão de gostei. Se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho e deixe sua opinião em um comentário abaixo. E assista nosso último vídeo sobre como um único tanque ucraniano conseguiu parar uma coluna de tanques russos inteira, clicando no vídeo que aparece em sua tela. Música, THB Escapes.